Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula e hoje vamos falar sobre meios de transporte e de comunicação na nossa aula de geografia. Então, hoje a gente já vai começar falando sobre um pouco sobre esse nosso meio de transporte e de comunicação. Então, como você vê aí na imagem do lado, nós vimos pessoas lendo jornal, mexendo no tablet, no celular, no computador, aonde? Dentro dos meios de transportes. Então, tá muito ligado os dois. Então, a gente vai estar falando um pouco hoje sobre isso. E hoje a gente vai estar falando sobre especificadamente os meios de transporte. Então, vamos começar falando sobre os meios de transporte. Os meios de transporte possibilitam o deslocamento de pessoas e de produtos, como os alimentos, os brinquedos e roupas. Também são usados para o deslocamento de animais, como cavalos, bois, galinhas e etc. Tanto os produtos quanto os animais, quando transportados, são chamados de carga. À medida que os seres humanos passaram a ter novas necessidades de sobrevivência, a maneira de se transportar também se transformou. Os meios de transporte mais antigos eram movidos pelas pessoas, como pequenos barcos usados para atravessar rios, ou pelas forças de animais, como os meios de transporte terrestres, com rodas. Foram construídos meios de transporte mais rápidos, movidos a motores com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, você vê a imagem, né? Uma imagem preto e branco, como você vê aí os meios de transporte bem diferentes da imagem em cor, né? Em cores aí. Então, as coisas mudaram bastante, meios de transporte, meios de comunicação. Então, é muito importante o meio de transporte para nós em tudo, né? Como vocês viram aí, para transportar animais, para transportar brinquedos, roupas, alimentos, enfim, várias coisas que são essenciais para a nossa vida. O desenvolvimento do meio de transporte possibilitou que as pessoas chegassem em lugares cada vez mais distantes, nas cidades, continentes e até mesmo, sabe aonde? Na Lua. Isso mesmo. Aquelas pessoas que são astronautas, né? Elas vão para a Lua. E por onde elas vão? Pelo meio de transporte também. Então, a comunicação mudou, os meios de transporte mudaram, a tecnologia ajudou bastante. Então, com isso fez com que as pessoas chegassem até a Lua. E agora a tia vai falar para vocês sobre alguns meios de transportes. O meio de transporte rodoviário é um transporte feito por estradas e rodovias, por onde se deslocam pessoas e mercadorias. Então, esses caminhões, né, que vocês veem por aí, bem grandes, eles são meios de transporte rodoviário. Eles andam por estradas e rodovias. E aí embaixo vocês estão vendo o meio de transporte ferroviário. É o transporte feito por trens em ferrovias, por onde são transportadas cargas ou passageiros em viagens curtas ou longas, que a gente conhece muito como trem. Então, a gente vê aí também esse meio de transporte. Não é muito comum na nossa cidade, mas em outras cidades esse meio de transporte é muito utilizado. Nós temos aí o meio de transporte hidroviário. E vocês veem aí que esse tipo de transporte é realizado por embarcações em rios, mares, lagos e oceanos. Muitos produtos vendidos no Brasil são transportados em navios de carga. Então agora quando você for assim para algum lugar, você vê esses tipos de embarcação, de navio, né, cheio de container dentro, é porque eles são um meio de transporte que leva as cargas daqui dessa cidade para outros lugares. E aqui a gente pode encontrar esses meios de transporte lá na estação das docas. Por ali você pode, um dia quando você estiver passeando por lá, você pode avistar um desses por lá, tá bom? E agora a tia vai mostrar para vocês o meio de transporte aéreo. Aí vocês veem um avião.
decolando, né? Esse tipo de transporte é realizado por aviões muito rápido e é seguro. É utilizado diariamente por milhares de pessoas para chegar aos mais diversos lugares do planeta. Então, é um transporte bem rápido, que o que você levaria de um dia, por ele você chega em num lugar bem rápido. Então, é um meio de transporte bem rápido e é bastante utilizado pelas pessoas quando elas querem ir para outras cidades, outros países. E agora a tia vai mostrar para vocês um bem diferente, um nome bem diferente. Esse é o meio de transporte dutoviário. Vocês sabiam? Eu também não sabia. Eu descobri um dia esse meio de transporte. Esse meio de transporte é um transporte realizado por meio de uma estrutura formada por tubos que conduzem gás natural e derivados de petróleo de um lugar a outro por longas distâncias. Então, esse daí também é um meio de transporte. E aí vocês estão vendo um transporte de gás natural, que é lá do município de Linhares, que fica no Espírito Santo. Então, é um transporte que a gente não vê muito, mas aí nesse lugar aí vocês estão vendo essa imagem que mostra um pouquinho como é esse meio de transporte dutoviário. Você sabia que o Brasil é o quinto maior país do mundo? Por isso, é preciso percorrer enormes distâncias para se deslocar de um lado para o outro. Assim, transportar pessoas, produtos e animais no Brasil exige uma ampla rede de transporte articulada, que inclui estradas, ferrovias, dutos, portos e aeroportos. Então, o nosso Brasil, ele é bem grande e por isso as distâncias elas são enormes às vezes de uma cidade para outra e por isso a gente utiliza muito esses meios de transporte. Vocês sabiam também que os meios de transporte mudam com o decorrer dos anos? Muito bem. Ao longo dos anos, os meios de transporte passaram por muitas mudanças. Aí a tia trouxe para vocês alguns meios de transporte do passado, para vocês verem como eram as coisas e como elas são agora. E aí nós temos no primeira imagem uma carruagem, né? Agora não é muito difícil encontrar uma carruagem, mas era assim que as pessoas se transportavam quando queriam ir para algum lugar, outra cidade, alguma festa, enfim, era assim que elas se locomoviam. Nós temos também aí um avião. Esse nome desse avião é um avião biplano. Então ele também é bem diferente do avião que a gente vê agora, né? Dos aviões que a gente vê agora. Nós temos aí uma bicicleta que se chama bicicleta velocípede. Olha só, bem diferente das bicicletas que você tem por aí agora vendendo nas lojas, né? É uma bicicleta bem estranha, mas era assim que eram as bicicletas antigamente. Nós temos aqui uma caravela, que era exatamente o barco que você vê agora, mas é bem diferente também. Nós temos o trem a vapor, que também antigamente era assim, só que agora a gente já tem a parte elétrica, então não precisa mais, né, ser a vapor. É bem difícil, eu acho que nem tem mais esse tipo de trem, mas antigamente era assim. E temos aí um ônibus jardineira, bem diferente dos ônibus que a gente anda agora. Os ônibus eram assim, não eram tão confortáveis e não tinha tanta coisa como tem agora, e como vocês podem ver na imagem. Então, crianças, por hoje é só. A gente aprendeu aí que temos vários meios de transporte, transportes até que a gente nem conhecia e conhecemos hoje. Também que as coisas elas mudam, né? Os meios de transporte mudam com o decorrer dos anos. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.